Tengo que seguir, não vou parar, não. O Pedrão gosta dessas músicas assim. Ele gosta, né, Pedro? Eu também gosto. Agitadinho. É reggaeton que fala, não é? Reggaeton? Acho que é. Quê? Reggaeton. Não é isso? Reggaeton é reggaeton. É reggaeton? É um estilo de música. Tipo, tem o funk, tem o samba e tem o reggaeton. Entendi, adoro. Que é super conhecido fora do Brasil, na América Latina. Entendi. Aqui no Brasil... É caliente, assim. A Anitta que tá trazendo pra cá. Entendi. Aliás, ela assinou contrato, né, com uma gravadora. É, ela vai ficar mais mais internacional ainda. ainda. Pois é, oi gente, boa tarde, bom demais começar essa tarde juntinho de você. Bora lá para nossa mensagem, para alimentar um pouquinho a nossa alma e o nosso coração, né? Muitas vezes a gente se apega no passado e o passado não deve ser um peso, não. O passado nunca deve ser uma prisão. Pegue o passado como um aprendizado. Fica mais leve e o futuro fica melhor. Esse é o nosso toque de hoje. Zóio Verde, o que tem no programa? Só o Senado deve votar nesta terça-feira a proposta de emenda constitucional que adia a eleição municipal desse ano e vacina contra a Covid-19 começa a ser testada em profissionais de saúde de São Paulo. Participe com a gente durante o programa e tire suas dúvidas. E tem prêmios para você aí que está em casa pelo Face, são 3 super kits, produtos da Tracta Polipet Cooper VIP, tem outro super kit também com produtos do café brasileiro e um outro super kit Tarumã. Você vai curtir, marcar 2 amigos, compartilhar a fotinho e já participa com a gente. Bora aprender bastante, Dia do Seu Direito. A coisa tá acabando, de repente volta, pandemia, abriu, flexibilizou, voltou atrás em algumas capitais do país, alguns benefícios foram prorrogados, né, Luquinha? Como auxílio emergencial. Agora, como é que fica, por exemplo, a questão imobiliária? Compra, aluguel... Como que vai ser, não só agora, como é que tá, mas daqui a pouquinho, no pós-pandemia, que a gente acredita que seja em breve. Pois é, então de repente você prorrogou o pagamento do seu aluguel. Também você tem direito de prorrogar, já que o auxílio emergencial foi prorrogado. Eu não sei, mas ele vai tirar nossas dúvidas. O advogado Douglas de Oliveira. Obrigada, doutor Douglas, por estar aqui com a gente no Falando Nisso. Boa tarde. Eu que agradeço o convite, Solange, boa tarde a você, a todos os seus telespectadores, é um prazer estar aqui no seu programa hoje. Obrigada. Douglas, antes da gente entrar, né, Luquinha, tem um Instagram. Tem sim, vamos então pedir a sua participação aí de casa, @Falando Nisso Band, você já curte nossa foto com o doutor e vem aqui nos stories e responde pra gente. Você acha que depois da pandemia os imóveis estarão aí mais baratos? 69% acredita que não, viu? E você acha que depois da quarentena será um bom momento para vender imóveis? 18% diz que sim, pouca gente aí está positiva, viu? Vamos ver economicamente como é que isso vai virar também. Antes da gente ir para as ruas de São José dos Campos, doutor Douglas, eu tenho uma pergunta. A gente sabe que o auxílio emergencial foi prorrogado, né, por conta dessa pandemia. E no começo de tudo, houve aí uma negociação em relação aos aluguéis, né? Aquelas pessoas que, sem condições de pagar aluguel, prorrogaram aí esse pagamento. Há possibilidade também do inquilino chegar para o proprietário e falar, olha, ainda não estou bem do bolso, não das pernas, eu posso prorrogar esse contrato? Há essa possibilidade? Solange, sempre há essa possibilidade. O que nós temos orientado as pessoas sempre é buscar uma conciliação, né, o inquilino com o locador. Porque o aluguel é importante para o locador, que depende dessa receita também, e o direito de usufruir do imóvel é muito importante, a posse do imóvel para o inquilino. E então nós temos orientado sempre na busca de um consenso para que as partes possam juntas estabelecer qual será a melhor alternativa. Evidentemente, partindo por uma possibilidade de judicialização de uma questão como essa, o inquilino pode pedir a revisão do contrato se restar demonstrado que quando ele celebrou o contrato, ele tinha uma situação pessoal, uma situação de vida ou uma situação enquanto negócio que possibilitava para o inquilino pagar o aluguel. E a partir da pandemia isso se tornou impossível. Então, se ele conseguir demonstrar isso, ele pode discutir, pedir uma revisão desse aluguel judicialmente. Mas o melhor resultado tem surgido, Solange, de fato, da solução que a gente fala pela autocomposição, a solução em que as próprias partes conseguem estabelecer aquilo que regerá
a situação jurídica delas. E é possível que isso aconteça neste período, sim. Okay. Né? As partes, tendo disposição para negociar, podem negociar durante o período da pandemia e até mesmo prever situações para o período pós-pandemia. Por exemplo, uma redução agora e uma possível ou leve aumento a partir de algum período, por exemplo. Ok. Mandar um beijo para Maria, o Zébio também, os dois são de Taubaté. Pessoal também do Jardim São José 2, obrigado pelo carinho, viu, Eliseu? Bora ver então a nossa produtora, a Beatriz Lima, foi até ao centro de São José dos Campos, tirar algumas dúvidas e coletar dúvidas também do pessoal de casa. Terça-feira no Falando Nisso e a gente está falando sobre compra de aluguéis. Será que depois da pandemia vai ficar mais fácil de realizar o sonho da casa própria? É isso que a gente veio para o centro descobrir. Oi, eu sou a Amanda. Eu queria saber se depois da pandemia vai ter alguma diferença para financiamento de casa própria. Essa é a minha curiosidade. Boa pergunta, doutor Douglas. Bom, em relação à possibilidade de redução do preço dos imóveis, evidentemente que toda vez que se passa por uma crise, a primeira solução que muitas pessoas encontram é colocar o seu imóvel à venda como uma forma de angariar recursos para passar por esse período. Então, durante o período da pandemia, é muito comum que pessoas coloquem imóveis à venda e que os imóveis estejam num preço mais barato, o que também deve prosseguir por um período aí pós-pandemia. Em relação à possibilidade de concessão de financiamento, isso segue a mesma lógica. As instituições financeiras, elas tendem a conceder maior crédito neste período para que o mercado fique aquecido novamente, para que o mercado possa estar aquecido. E uma forma de aquecer o mercado é reduzir as taxas de juros nos financiamentos imobiliários. Inclusive, nós já temos sinalização do presidente da República de que a Caixa Econômica Federal deve reduzir as taxas dessas modalidades de financiamento nos próximos dias. Então, o que eu posso dizer é que durante a pandemia e num período pós-pandemia, é evidente que haverá, na minha concepção, a redução do valor dos imóveis e, consequentemente, também haverá, para fins de aquecimento do mercado, uma redução da taxa de juros. Quem tiver condição e quem tiver dinheiro nesse momento, com certeza, Solange, vai conseguir fazer bons negócios. Legal, uma boa notícia, né, Luquinha? Estão perguntando sobre os juros fixos. Falaram que é fixo agora os juros. Já a gente vai entender melhor. Aproveitar para mandar um beijo especial para essa duplinha que faz aniversário, o Cauã e a Caroline. Um beijo, Deus abençoe muito vocês, viu? Bora ficar bem informado com as notícias da redação. E o Senado vota nesta terça-feira a proposta de emenda constitucional que adia a eleição municipal deste ano. As informações com o nosso repórter Israel Goldenstein, que já está posicionadíssimo na redação do Falando Nisso. Muito boa tarde, Israel. Se acontecer essa mudança, que a gente acredita que realmente vai acontecer, né? Muda também a Constituição, né? Muda sim, Solange. Boa tarde para você, boa tarde para o Lucas e também para quem acompanha aqui o Falando Nisso. Só a proposta torna sem efeito somente as eleições municipais deste ano. O artigo 16 da Constituição diz isso. Apesar do adiamento, o fato das eleições continuarem previstas para esse ano garante que o período dos atuais mandatos e a data da posse dos eleitos permaneçam inalterados. Prefeito, vice-prefeito e vereadores têm mandato de 4 anos e tomam posse em 1º de janeiro. Vamos até Brasília. Quem tem mais informações é o repórter Alex Guzmão. A necessidade de adiamento é consenso no Senado e no Tribunal Superior Eleitoral. O primeiro turno está previsto para 4 de outubro e o segundo para 25 do mesmo mês. Em debate com médicos e senadores, o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, sugeriu ampliar o tempo de propaganda eleitoral para compensar a dificuldade de contato direto com os eleitores. Barroso defende também que o TSE possa definir datas diferentes de eleição de acordo com o estágio da pandemia nas cidades, uma vez que a Covid não tem evolução igual em todas as regiões do país. As datas seriam entre 15 de novembro e 20 de dezembro. A possibilidade de dar uma margem ao TSE de adiar por mais algumas semanas em alguns municípios localizados
sempre dentro do ano de 2020. O relatório com a definição das datas vai ser apresentado nesta terça-feira, quando a PEC que adia a eleição deve ir à votação no Senado. Depois, o texto terá que ser votado na Câmara, onde os deputados sofrem pressão de candidatos a prefeito para a prorrogação de mandatos. E o Ministério Público Federal no Rio de Janeiro denunciou o empresário Mário Peixoto, o ex-deputado estadual Paulo Melo e também empresário Arthur Soares, conhecido como Rei Arthur, por corrupção e lavagem de dinheiro. A denúncia surgiu após as investigações das operações Cadeia Velha, Quinto do Ouro e Favorito. E o Ministério Público de Minas Gerais, em parceria com o Ministério Público do Rio de Janeiro, fez hoje pela manhã uma operação na casa de parentes de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro. As buscas foram para encontrar a mulher do ex-assessor, Márcia Oliveira de Aguiar, que está foragida. Israel, você tem alguma informação se já conseguiram encontrá-la? A Polícia Civil do Estado de São Paulo ainda continua com as investigações, Solange. Tem uma notícia que acabou de sair na Rádio Bandeirantes de São Paulo, que a Polícia Civil, tanto do Rio de Janeiro quanto de São Paulo, estão no interior da capital fluminense e também no interior do estado de São Paulo, nas cidades próximas a Atibaia e também Bragança Paulista. Solange. Ok, então continua. Bom, virando um pouquinho a página, a capital paulista se prepara aí para avançar a fase 3 do plano de flexibilização. Quando é que deve ser anunciado mais essa etapa, Israel? Solange, o anúncio deve ser feito nesta sexta-feira pelo governo do estado de São Paulo. É a terceira fase da flexibilização. Vamos ver o que deve abrir nessa etapa, Solange. A capital paulista e a região metropolitana devem avançar para a terceira fase do plano de flexibilização da quarentena. Traduzindo. Entre os próximos estabelecimentos a reabrir suas portas estão salões de cabeleireiro, barbearias, clínicas de estética. O anúncio deve ser feito na próxima sexta-feira pelo governo estadual. Restaurantes e bares também se preparam para voltar. A proposta do setor é que os estabelecimentos possam funcionar das 11 da manhã às 10 horas da noite, com mesas do lado de fora e com 1,5 metro de distância entre elas. É o novo normal, que as lojas de rua já começaram a se adaptar. São só 4 horas por dia de funcionamento para tentar reconquistar o cliente. Pois é, a gente vai acompanhando passo a passo, né, essa abertura gradual, Luquinha. Pois é, e tem a vacina de Oxford na Inglaterra, gente, contra a Covid-19, começou a ser testada em profissionais de saúde de São Paulo. A vacina é uma das 141 cadastradas na Organização Mundial de Saúde e está entre as 13 que já estão em fase clínica e em testes aí em humanos no mundo, viu? Céu, bora conversar sobre as estradas aqui então da região, começando pela Tamoios. Motorista faz boa viagem? Excelente viagem, Lucas, sem nenhum problema pela rodovia dos Tamoios, vai para o litoral norte paulista e volta aqui para a região do Vale do Paraíba sem nenhum problema, sem nenhuma intercorrência. Na rodovia Presidente Dutra, o motorista faz uma boa viagem sentido Rio de Janeiro. Sentido São Paulo, quem sai aqui da região do Vale e em direção à capital paulista vai encontrar problemas em Santa Isabel. São 4 quilômetros de lentidão, segundo a CCR Nova Dutra, por obras na via. Quem passa por lá tem que ter paciência nesse momento, Lucas. Perfeito, bora falar sobre o tempo então para esse final de semana. Aliás, para o fim de semana que tem chuva, viu? Mas para hoje, até sexta-feira, muito sol, tempo estável. Em Monteiro Lobato, máxima de 23 graus. Aqui no Vale também, uma tarde com calor, máxima de 27 em São José do Barreiro, Pindamonhangaba e São José, máximas de 26 graus. No litoral, sem previsão de chuva, tarde quente, Ubatuba máxima de 30 graus, São Sebastião máxima de 28 e em Taubaté, então, máxima de 26, até sexta-feira vai subindo para 28. Olha a queda de temperatura para sábado, hein? Jesus. De 28 a máxima vai para 20, com chuva, tempo fechado. Mas para quem não gosta muito não, a boa notícia é que domingo já começa a melhorar, viu? Bom, no próximo bloco, a Receita Federal abre consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2020. Mais detalhes a gente já comenta com vocês. E hoje aqui no programa também tem dicas de energia com a EDP ao vivo. Olá, sou Paulo Ramicelli do Instituto EDP e no próximo bloco nós vamos falar sobre o projeto Banho pra Geral. Fique aí.